Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao módulo Estudo das Populações Naturais. Eu sou a professora Silvia Mardegan e hoje nós vamos começar a falar sobre a última parte da nossa disciplina, os fatores que dependem ou não da densidade na dinâmica de populações de plantas. Ao longo dos próximos vídeos, falaremos sobre a dinâmica de populações estruturadas em idades e estágios, sobre competição e coexistência e finalizaremos essa parte do módulo falando sobre o triângulo de Gram. Então vamos lá. Tratando sobre a dinâmica de populações estruturadas em idades e estágios. Então, imaginem vocês que estamos dentro da floresta do Tinga, certo? E temos duas populações. População A possui 99 plântulas e um adulto. E a população B é estruturada em uma plântula mais 99 adultos. A minha pergunta é: será que teremos a mesma resposta, a mesma dinâmica nessas duas populações? Se pararmos para pensar, nas duas nós temos um N igual a 100. Mas essa diferença de indivíduos por estágio, será que vai influenciar os nossos parâmetros demográficos? O que vocês acham? Sabemos que sim. Além disso, as plantas elas são plásticas, como nós já vimos. Então, nós podemos ter dois indivíduos da mesma espécie que se dão muito bem. Por exemplo, aqui o milho, numa plantação com as condições ótimas de água, de nutrientes, certo? E aqui, o mesmo milho, a mesma espécie, Zea maíz, só que em condições não tão interessantes assim no seu ambiente. E essa variação no nosso ambiente, influenciando a plasticidade dessas plantas, vai acarretar diferenças profundas nos estágios dos ciclos de vida. Ou seja, aqui nessa plantação em condições ótimas, nós teremos a produção de descendentes muito mais rápida e muito mais elevada do que nessa condição de restrição. Também precisamos pensar, quando falamos em populações de plantas que são estruturadas, que nós temos uma grande quantidade de indivíduos pequenos. Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico mostrando o número de árvores e o diâmetro. Vocês podem ver que a grande maioria dos indivíduos arbóreos encontram-se aqui na faixa entre 2 e 5 centímetros de diâmetro. São indivíduos pequenos. E poucos são os indivíduos grandes, como vocês podem observar aqui, os diâmetros de 30, 35 e até de 25. Tá? E aí, esses indivíduos pequenos, eles podem ficar muito tempo nesse tamanho. Nós temos algumas plântulas dentro da floresta que conseguem persistir na sombra por até 30 anos, sem incrementar o seu crescimento, sem aumentar a sua produtividade, só mantendo aquele nível basal. Tá? Então, imagine essa situação dentro de uma floresta. Nós temos uma população onde temos o indivíduo adulto que faz o sombreamento, impedindo o desenvolvimento dos demais. A partir do momento que aquele indivíduo adulto que fazia sombra, ele morre, ele deixa de bloquear a radiação solar. Então, agora a gente tem uma entrada de luminosidade e as plântulas que ficaram até então na sombra sem se desenvolver, podem agora ser recrutadas para plantas adultas e maduras. Pensando nesse adulto que morreu do exemplo anterior, nós precisamos falar sobre a estocasticidade. A estocasticidade, que nada mais é do que a aleatoriedade de eventos. São eventos que nós não esperamos que aconteçam. Quantas vezes vocês levantaram, por exemplo, 5, 6 horas da manhã, se programaram para chegar no horário da aula, antes da aula tomarem um café, almoçarem, irem para o estágio e saírem de lá umas 3 horas porque tinha pouca coisa para fazer. E quantas vezes vocês chegaram atrasados na aula porque o ônibus deu prego, vocês não conseguiram almoçar porque a fila estava muito cheia, já estava na hora do estágio, e vocês chegaram no estágio pensando que iam ficar 1 hora e meia, e acabaram ficando 3 porque deu tudo errado. Pois é, o mundo ele é um lugar incerto. Várias vezes nos planejamos, mas tudo muda, tudo sai do controle. A lei de Murphy impera. Se isso já é difícil para nós, imaginem para os indivíduos sésseis. Ao falarmos de estocasticidade da natureza, o evento estocástico mais importante que nós temos é o distúrbio.
Distúrbio, cujo sinônimo é perturbação, nada mais é do que a perda de biomassa. Então, vejam só, até a semana passada nós estávamos falando de produtividade, de ganho de biomassa. Hoje nós estamos falando da perda dessa biomassa adquirida. E essa perda pode ser por meio natural, como por exemplo pela ação de um incêndio, pela ação dos ventos, igual nós temos observado o aumento da ocorrência de tempestades, de temporais com ventania aqui em Belém, e o número de árvores que caem durante esse evento. Ou se não, nós podemos ter o distúrbio de origem antropogênica. Como vocês podem ver aqui, temos um trator dizimando as árvores, diminuindo essas populações aqui da borda para a duplicação de uma rodovia. Nós temos dois tipos de estocasticidade. A estocasticidade demográfica, onde nós temos variações ao acaso, variações aleatórias na estrutura da população. Essa variação é em função da mudança nos parâmetros demográficos, nascimentos, mortes, imigração e migração, e ela vai afetar populações que são pequenas. Por outro lado, temos também a estocasticidade ambiental, onde nós temos flutuações aleatórias nas condições climáticas, que vão acabar afetando as populações de todos os tamanhos. Por exemplo, se eu tenho um incêndio acontecendo, esse incêndio ele não vai escolher uma população que é pequena ou uma população que ela é muito grande. Quando nós temos um incêndio, ele passa por toda uma área, sem escolher o tamanho da população que ele vai atingir. A estrutura etária de uma população, ela está intimamente ligada à periodicidade do distúrbio. Se vocês lembrarem do exemplo anterior que eu falei da árvore grande, fazendo sombreamento às plântulas, aqui nós temos algo similar acontecendo, onde plantas maiores suprimem o crescimento, o desenvolvimento das menores. Então, a partir do momento que eu tenho um evento estocástico, por exemplo, eu tenho a formação de um vento muito forte no interior da floresta e alguns indivíduos morrem, então, quando nós temos esse evento estocástico, a liberação de espaço, nós temos então o recrutamento de novos indivíduos, certo? A entrada de sementes que vão ser recrutadas a plântulas e nós temos as plantas menores podendo se desenvolver chegando a adultas. Então, a gente passa a ter uma população estruturada em diferentes estágios. Só que nós temos exemplos de populações onde essa estrutura de estágio ou de idade, ela não é comum. Aonde que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, em áreas que sofrem a incidência recorrente de furacões, ou áreas que sofrem alagamento, áreas de deserto e áreas onde o incêndio é recorrente. Ou seja, populações onde nós temos distúrbios que são periódicos, severos e amplos. Como eu disse, quando nós temos um incêndio no meio de uma floresta, esse incêndio não vai escolher o tamanho da população. E se esse incêndio é recorrente, a gente acaba perdendo todos os indivíduos, não só os mais jovens, não só os mais velhos. Todo mundo perece, então a gente acaba perdendo a estruturação dessa população. Nós passamos a ter o recrutamento massivo e simultâneo de plantas que estão no estágio semente. E esse distúrbio, ele vai influenciar a minha população. Então, por exemplo, se eu tenho um distúrbio intenso, atingindo uma área grande, e consecutivamente eu tenho um recrutamento rápido, por exemplo, com a germinação das sementes presentes no banco de sementes do solo, a gente vai ter uma população com idade homogênea, como vocês veem nessa figura. Então, nós tínhamos essa população em laranja, no tempo zero, tivemos um evento, por exemplo, um incêndio, mas essa população, ela era adaptada a essa condição. Então, a gente tem um banco de sementes com uma alta densidade. Então, a gente tem um recrutamento rápido. Agora, nós temos outra população, obviamente, mas a idade dela é homogênea. As sementes foram recrutadas todas no mesmo período. Já quando nós temos o distúrbio acontecendo em áreas pequenas,
nós teremos o recrutamento acontecendo em diferentes períodos, certo? Então, vejam aqui, a gente pode ter um distúrbio acontecendo em um tempo zero e apenas uma população tendo recrutamento de suas sementes nesse mesmo período. As outras populações vão responder em tempos diferenciados. Então, aqui a gente observa a formação de um mosaico de populações. Mosaico de populações com idades diferentes, que são representados aqui pelos números acompanhados do tempo. E quando pensamos nessa questão do recrutamento de novos indivíduos após o distúrbio, esse recrutamento ele vai acontecer quando nós temos a criação, a abertura de uma clareira. Clareiras de grande dimensão, infelizmente, são associadas à ação antropogênica, como observamos aqui e aqui em cima. Em ambientes naturais, nós temos, na verdade, clareiras de pequenos tamanhos, como vocês podem observar nessa imagem aérea, tá? Então, a gente tem aqui a área em metros quadrados e o número de clareiras. E vocês podem ver que a grande maioria das clareiras, elas têm uma área entre 20 e 40 metros quadrados. E esse tamanho é reduzido porque essas clareiras elas são formadas em decorrência da perda de galhos ou da morte de uma ou poucas árvores. Então, quando nós temos a formação de uma clareira, a regeneração que acontece nos leva a ter a formação de um mosaico de diferentes espécies e dessas espécies em estágios diferenciados, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, as diferentes cores mostram diferentes estágios. Nós podemos ver a composição aleatória, a distribuição de indivíduos de diferentes estágios dentro dessa área. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. O que vocês precisam ter em mente? Em primeiro lugar, populações com recrutamento frequente apresentam estruturação em idade e estágio. Além disso, quando falamos de estruturação de estágio, algumas plantas só passam a se desenvolver quando nós temos a morte de um indivíduo maior, que deixa de causar o sombreamento, permitindo que as plântulas possam ser recrutadas e se desenvolver. Além disso, falamos da estocasticidade, da aleatoriedade de eventos. Esses eventos aleatórios influenciam a dinâmica das populações vegetais, sendo o distúrbio o evento mais importante. A periodicidade do distúrbio, ela influenciará a estrutura etária da população. Isso só não ocorre em populações que sofrem recrutamento massivo e simultâneo em decorrência de eventos que são severos, periódicos e amplos. O tamanho do distúrbio influencia a estrutura etária da população. E, por fim, quando falamos de regeneração dependente de clareira, a formação de um mosaico de espécies e estágios diferenciados é observada no interior da floresta. Ok? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.